Bom dia! Agora nós vamos ver uma aplicação da quantidade de movimento linear para a propulsão aeronáutica, que é a equação de impulso estático de um motor turbojato. Quando a gente considera um aviãozinho, nós temos 4 forças que eu já comentei no início desse material, e uma delas é a força de impulso, que é a força que faz o avião ir para frente. A gente chama geralmente de tal, mas nessa dedução eu vou chamar de T, tá? É ela que equilibra com relação às outras forças. Então, nós temos, por exemplo, a força de arrasto, que a gente geralmente chama de D. Temos também a força peso e a força de sustentação. Então, em propulsão aeronáutica, nós estamos geralmente focando nesse cara aqui, que é que faz o nosso avião voar. Então, isso é que nós vamos deduzir aqui, a equação do impulso. Só que nós vamos deduzir para uma característica específica, que é para quando ele está em decolagem, tá? Ou seja, o que a gente chama de velocidade de voo nula, quando o avião vai decolar. É um pouco diferente da equação que nós temos para quando o avião já está em voo, que nós vamos ver mais pra frente. Então, só para ter uma ideia como é que a gente faz a dedução, vai ter um desenho no próximo slide. Vou deixar alguns links bem legais na parte de descrição desse texto, onde vocês podem ver testes estáticos 1 da SpaceX, de um dos motores deles, que aí é um motor de propulsão espacial, motor foguete. E vou deixar também um de um motor turbojato, que é um motor aeronáutico. O que nós vamos deduzir nesse material na verdade, a mesma coisa que esse teste faz, só que a gente vai deduzir ele matematicamente. Tá? Então, dá uma olhadinha nesses links que vão estar na parte de descrição do texto, que é bem interessante. Então, nós vamos ver uma bancada de teste estático. Uma bancada de teste estático, para a gente entender o que a gente está deduzindo, é quando você tem o motor, no caso eu vou fazer a dedução para a aeronáutica. Tá? Então, é quando você tem o motor aeronáutico, e aí geralmente a gente monta ela na horizontal, quando a gente faz aeronáutica. Então, esse aqui seria o nosso motorzinho, tá? E você prende esse motor, você alimenta ele com combustível, mas você prende esse motor de forma que quando você ligar ele, ele não se mexa. Então você prende ele, você tem um sensor que vai medir a força que ele está fazendo, que a gente vai chamar de impulso, para tentar se mexer, mas ele não consegue se mexer porque está preso, mas você consegue medir essa força. Então, a gente vai fazer qualquer equação matemática para essa força. Experimentalmente, o que a gente faz, a gente tem um sensor que mede ela, tá? Matematicamente, a gente deduz a equação simulando ou modelando exatamente o que você tem ali no teu sistema. E aí, o que acontece quando você liga ele? Esse valor vai subir de 0, ele vai até um certo valor, que é o que nós estamos tentando calcular. E aí você fecha para ter o valor desse impulso matemático, você fecha o volume de controle aqui. E aí você aplica a conservação da quantidade de movimento linear. E a gente tem uma equação para esse cara aqui, que é muito bom para você fazer o projeto do motor aeronáutico antes de ter o teste dele. Porque o teste real que vocês vão ver nesses links aqui, são testes reais com o motor já feito. Você faz todo o cálculo antes para ter certeza, antes de montar aquele motor, que vai valer a pena montar. Então, vamos para a dedução. Próximo slide. Esse daqui é o desenho mais bonitinho, do mesmo desenho que eu fiz antes, que seria do motor. Então, o que nós estamos representando aqui, tá? Sejam criativos, mas tá aqui o meu motor aeronáutico, tá? No caso, é um turbojato. A gente depois, mais pra frente, nesse material, vai entender o que é turbojato, o que é turbofan, o que é turbohélice, etc. Tá? O nosso volume de controle tá aqui, esse pontilhadozinho todo, tá? Esse aqui é o nosso volume de controle.
Essa partezinha aqui é o nosso suporte fixo. Nota que a gente tem um referencial X está alinhado com o motor, Y é o vertical. Aí nós temos um monte de variáveis, tá? Vamos ver cada uma delas. M.F. é o fluxo de massa de combustível que está sendo injetado na câmara de combustão, que está alimentando, tá? M.A é o fluxo de massa de ar externo, que quando você liga o motor, ele vai sugando o ar de fora, tá? O E é a velocidade de saída do jato do bocal, então tu nota que aqui eu tenho o E, é a velocidade do fluido que está saindo no bocal, que é a parte mais de trás do motor, quando você liga, tá? T é o impulso, que é o nosso foco, esse cara que a gente quer calcular. AE é a área de saída do bocal, então é essa areazinha aqui, tá? Deixa eu botar de uma outra corzinha mais bonitinha. O AE é isso daqui, que tá aqui. O AI é a área de entrada do ar no motor, então seria aquela parte quando você está olhando o motor aeronáutico, é a parte que você vê aquelas hélices grandes na frente, tá? PA é a pressão estática atmosférica, então eu botei aqui, mas ela está em todo ao redor do nosso motor, tá? É a pressão atmosférica do ar que nós temos normalmente. PE é a pressão estática na saída do bocal, então PE está aqui atrás, porque ela ocorre só aqui atrás no bocal. Então, PE ocorre aqui, tá? Por que que PE pode ser diferente de PA? Se você tiver choque, se isso aqui for supersônico, você vai ter PE diferente de PA. Se for subsônico, tu vai ter PE igual a PA. Mas nós vamos deixar aqui como variável e depois a gente vê se esse aqui é supersônico ou subsônico, tá? Essa dedução vale para os dois. Então, só alguns detalhezinhos. Nós estamos considerando aqui, tá? Que esse volume de controle, nessa parte aqui, ele está longe do motor. Então, tu nota que eu não fechei o volume de controle logo na entrada do motor. A gente deixou para fechar ele mais para trás, tá? Isso por quê? Porque daí a gente diz que esse MAR que ele está puxando de dentro do teu volume de controle e a gente não vai contabilizar ele. A gente vai desprezar esse MAR passando pelo volume de controle aqui na entrada, porque a gente diz que é muito longe. O único lugar onde vai ter fluido passando vai ser aqui na saída, tá? Então, é o único lugar onde fluido sai. Em todo o resto, o fluido está parado, porque lembrando que isso aqui é para velocidade de voo nula. Então, a gente liga o motor, mas ele está preso, então ele não sai andando, tá? Então, o ar ao redor dele está parado. O único lugar que nós temos fluido se mexendo é no bocal, que é aqui atrás, onde você sente o ar quente saindo, tá? Então, é isso aí. Vamos, então, para a dedução. Da onde que vem essa dedução? Ela vem, como eu falei, da quantidade de movimento linear. Então, vai vir dessa equação, tá? Eu vou apagar aqui o de cima, porque ficou um em cima do outro. Mas essa é a equação que a gente usa para deduzir o impulso, tá? Por quê? Porque ela lida com forças. Então, essa é a conservação da quantidade de movimento linear, que a gente já viu no material de alguma das aulas anteriores, tá? Essa é a equação na forma integral completinha. Na realidade, a gente pode eliminar vários termos aqui no meio do caminho. Uma das primeiras considerações que nós vamos fazer, nós vamos considerar regime permanente. Porque eu vou considerar que eu liguei esse motor, esperei ele dar o startup, e daí eu vou fazer a medição, tá? E daí eu vou fazer o cálculo, então é regime permanente. Quando eu considero regime permanente, os termos não variam com relação ao tempo, então isso aqui corta por causa do regime permanente, tá? Então um termo já sumiu. Segunda opção que nós vamos considerar aqui é o fato de que o meu motor ele está fixo no suporte e ele está alinhado com o eixo X. Então a força de impulso desse motor, ela está aqui já indicada no desenho como T, apontando no sentido X. Não tem força no sentido Y, tá? Então nós vamos considerar que o nosso problema só tem componente X. Porque está alinhado com o eixo X. Se tu tivesse esse motor inclinado, que ele tivesse jato
inclinado com relação a x a y, aí tu teria duas componentes, que não é o caso, tá? Quando você está fazendo para motor foguete, geralmente a gente põe ele inclinado, na verdade, na vertical, porque a gente vai subir naquela decolagem de foguetes. E aí você, na verdade, só tem componente no eixo y, que não é o caso da aeronáutica. A aeronáutica a gente voa na horizontal, por enquanto. Então, esse é o nosso sisteminha aqui. Quando eu faço que ele só tem componente em x, o meu vetor, meus vetores de força, tá? E dessa segunda fator aí, da segunda integral, ele vai ficar em função só de x. Então, eu tenho só força em x, e nota que eu já chamei o x, onde antes eu tenho um vetorial. Detalhe, tá? Aqui eu estou usando para essa dedução, u é velocidade. E a é área. Diferente da nomenclatura que eu usei para deduzir a equação da quantidade de movimento linear em algum material lá para trás, tá? SC é superfície de controle e as forças continuam na mesma. Esse carinha aqui é produto escalar, esse ponto é produto escalar, N é o vetor unitário da área, e é isso aqui que nós temos. Então, quando eu faço a consideração de permanente, cortei o primeiro termo, só componente x, minha força só tem agora somatória em x, e esse primeiro vetor u, na verdade, agora ele só é em x, porque eu sei que só vai ter velocidade nesse sentido x, porque o jato está alinhado com isso daí, tá? Beleza, então, essa é a equação que eu vou trabalhar. Vamos ver o que mais a gente consegue simplificar nisso daí, tá? Um detalhe que eu não coloquei, o ρ é densidade do fluido, tá? Então, vamos para ver quem seriam esses caras aqui primeiro, tá? Então, tá aí esse somatório de força. Nossa, que eu já botei os termos, vamos explicar o que é cada um deles, tá? O impulso, como eu já falei, o T é impulso, é quem nós estamos procurando. É a força do motor que faz o avião andar. Ele já está desenhado aqui, é esse Tzinho. Ele já está alinhado com X, porque eu sei que o motor está preso, está alinhado, e ele sempre empurra o motor. Ele joga para trás, então ele empurra o motor para frente, tá? Então, tá aí. Nota que essa aqui é a parte de trás do motor. E essa aqui é a parte da frente. Tá? Eu alinhei ele com a parte de trás, tanto faz qual lado que tu alinha, para frente ou para trás, porque o que acontece é que um vai dar o negativo do outro, tá? Eu alinhei isso aqui porque é a forma da dedução clássica. Esses outros termos, vamos ver o que nós temos aqui de forças, tá? Nesse volume de controle, nota que como eu estou alinhado em X, eu não estou considerando nenhuma força de curva da gravidade. Porque a gravidade está alinhada com Y. Eu estou fazendo o cálculo em X. Então, não estou considerando a gravidade, não precisa. Tá? Não estou considerando forças viscosas. Se você for lembrar, quando a gente fez o material antes da parte de quantidade de movimento linear, eu posso ter forças viscosas. Não estou considerando. Vou botar aqui como desprezíveis. Porque o fluido é ar e ar tem uma viscosidade baixa. Tá? Porém, se você for lembrar, tem um valor que sempre tinha quando aparecia a equação da força, que são as forças de pressão. Esse ficou. Tá? E é esse que nós vamos entender agora de onde que veio. Tá? Bom, o impulso está lá, que foi eu que coloquei ele ali, diz que essa é a força que eu estou calculando. Quando a gente tem a pressão agindo no meu volume de controle, que é isso que eu estou considerando, tá? Nota que eu falei que a pressão atmosférica está agindo ao redor do meu volume de controle todo. E a pressão de estática, o PE, pressão na saída do bocal, está agindo só nesse cantinho aqui, só na parte da saída do bocal. Quando a pressão age num volume de controle, nota que é um volume de controle fictício, mas isso é indiferente, é onde eu decidi calcular. A gente geralmente desenha como se elas fossem essas flechinhas que estão apertando o meu volume de controle, onde ele está agindo. Então, nota que eu botei até antes do bocal. PA está agindo aqui. Nota que eu não vou fazer aqui em cima ou aqui embaixo, porque eu estou calculando só em X, e X está alinhado nesse sentido aqui. Então, em Y, para mim, eu não vou nem olhar, porque eu não estou calculando forças em Y. Beleza. Esse é o PA. O PE, que eu vou desenhar de uma outra corzinha, vamos ver um verdinho aqui, tá?
ele está agindo aqui. Só nesse pedaço aqui, que é só no bocal de saída. Vou considerar PE, que pode ser diferente de PA, e daí nós vamos calcular. A força de pressão, ela é dada, tá, pela integral de pressão pela área, tá? Exatamente pela ideia que pressão é força por área, então força é igual a pressão vezes área. Então, cada pressão multiplica a sua área. Não preciso fazer integral, porque eu estou considerando que todo mundo aqui, toda essa força é igual em toda a minha área. Nota que a área é onde ela está agindo. Então, a minha área é isso daqui. Essa aqui é a primeira. Do outro lado, eu tenho isso daqui. E a areazinha do bocal, que é AE. Então, eu vou chamar a areazinha do bocal de AE. Eu vou desenhar mais bonitinho aqui em cima para não ter... Tô vendo que o desenho está se sobrepondo. Então, vamos lá. Essa é aquele ladinho ali. O motor está aqui dentro. Eu tenho um pedaço que vem até aqui. Um pedaço que vem até aqui. E esse cara aqui. Então, esse aqui é o AE, que é onde o motor está acabando. Que é o bocal do motor. Esses outros pedaços, tá? Eu posso chamar de coisas diferentes, mas eu vou fazer, na verdade, uma linha exatamente onde é a entrada do bocal, tá? E vou dizer, esse pequeno pedaço aqui é equivalente a AE, é o mesmo espacinho. Então, isso daqui também é AE. Esse daqui eu vou chamar de A1, esse segundo aqui de A2. Então, esse cara aqui é A1 e esse cara aqui é A2. E a minha área total, que seria tudo isso aqui, é igual a 1 mais AE mais A2, tá? Dos dois lados. E agora a gente pode ir multiplicando a pressão pela força em cada uma das opções. Então, no que eu vou chamar de lado 1, que é esse lado aqui, e lado 2, que é esse lado aqui, tá? Então, no lado 1, eu tenho PA que multiplica aqui, PA que multiplica aqui e PA que multiplica aqui. Essa força, ela está no sentido que a pressão aperta o volume de controle. Então, ela está empurrando no sentido positivo de X. Então, eu tenho PA que multiplica A1 mais PA que multiplica AE mais PA que multiplica A2. Essa é a força que eu tenho de pressão no lado 1. No lado 2, eu tenho a mesma ideia, só que agora essas forças elas apertam o volume de controle para esse lado de cá, que é o contrário do meu X, tá? Porque o meu X está alinhado para lá. Então, agora eu tenho um menos PA que multiplica 1, porque aqui tem PA, lá embaixo tem PA, mas em AE é PE. Menos PE AE menos PA A2. Essa é minha força de pressão em 2. Agora eu junto todos esses aqui, junto com um T, e a gente vai ter toda a minha força. Então, seria o T, que está alinhado no X positivo. Então, já está positivo T. Mais tudo do lado 1 e mais tudo do lado 2. Então, mais PA A1 mais PA AE mais PA A2. Somando o lado 2, nota que ele tem um negativo na frente, então vai ficar menos PA A1 menos PE A2 menos PA A2. Isso daqui é o meu somatório de forças em X. Nota que vários desses termos se cancelam. Então, a gente tem aqui que o PA A1 positivo corta com o PA A1 negativo, o PA A2 corta com o PA A2 e sobra somatório de forças
em x é o meu T que sobrou, mais PAAE que sobrou aqui, menos PEAE, que é o que está lá em cima, tá? Então, essas são as forças agindo no meu volume de controle na direção x. Esse cara é o primeiro termo. Agora falta a gente abrir o resto da equação, que vamos lá ver. Então, só lembrando, a nossa equação original, ela estava somatório de forças em x igual integral na superfície de controle de ρ U em x, U, produto escalar com N, dA. Tá faltando agora esse termão aqui, a gente vê como é que ele fica, esse termo inteiro. Então, vamos ver. Tá aqui, ele aqui embaixo, tá? Nós vamos abrindo ele aos pouquinhos. Então, primeiro vamos abrir esse produto escalar, tá? Então, a gente tem velocidade, produto escalar, área, vetor unitário área, tá? Quando a gente pensa no nosso desenho, tá aqui o bocal, tá aqui a área onde eu tô olhando, tá? Que é o único lugar onde tem saída de fluido. Então, o meu vetor área tá apontando assim, e o meu vetor fluido também tá apontando assim, porque a velocidade do bocal, ele sai, na verdade, quando você tem o bocal, ele joga fluido para fora. Então, esse ângulo entre os dois é, na verdade, 0 graus, né? Então, ângulo de 0 graus. Isso daqui vai dar, então, simplesmente o meu próprio UX, onde o x é esse U que está saindo, a velocidade do fluido que está saindo, tá? Lembrando que esse N é um vetor unitário. Então, o valor do módulo dele é 1, por isso que vira só o x, tá? O produto escalar disso aqui seria módulo do vetor velocidade, módulo do vetor unitário, cosseno do ângulo entre eles. Cosseno do ângulo entre eles é 1, esse cara é 1 e esse cara é o x, por isso que sobrou o x, tá? É isso daí. Agora a gente pode colocar lá dentro. Um detalhe, tá? Note que o que eu chamo de UX é a mesma coisa que o desenho chama de UE. Então tá aqui o UE, tá? Desse fluido saindo para fora do bocal. O E de exit, que é de saída, tá? Então, é isso daí. Então, eu posso, na verdade, pegar essa integral que eu já abri ali, mas tu nota que eu fiz integral da superfície de controle, que era de densidade, vetor velocidade, vetor unitário área, dA, tá? Ele vira integral no único lugar que você tem saída, que é AE, então isso daqui é AE onde sai fluido. Nas outras faces não sai fluido, por isso que na verdade essa integral que é de superfície de controle, que é todas as superfícies, virou só integral em AE, porque é o único lugar onde você tem fluido passando. Então sobra o nosso ρ, o nosso UX, o nosso agora vira UX e dA. Essa integral que eu vou resolver. Então, tu nota que ela já está ali como ρe UE ao quadrado dA, que é equivalente. Então, isso aqui vira AE, ρ na saída do bocal, que é o E, U na saída do bocal ao quadrado, multipliquei os dois, dA. E agora a gente parte daí, tá? Então, vou fazer mais uma consideração, uma hipótese, tá? Eu vou calcular isso aqui considerando que a velocidade de saída, o UE e o ρe, são uniformes na área. Tá? Ou seja, eu estou dizendo que quando eu tenho o finalzinho do meu bocal, o fluido que está saindo, ele está saindo de forma comportada, tá? Uniforme. Então, ele tem um perfil uniforme na saída. E se eu pegar a velocidade aqui, aqui ou aqui, todos eles são UE.
Se eu pegar a densidade também, todos eles são iguais. É o que a gente chama de propriedades uniformes da saída. E é a clássica, na verdade, hipótese de escoamento quase 1D na saída. Tá? Isso que nós estamos considerando, escoamento quase 1D. Quando eu faço isso, a minha integral some. Então, tu nota que agora daqui, eu sumi com a integral, porque todo mundo é uniforme na área E. Então, quando eu integro, vira só ρe, o E ao quadrado, a E. Ok? É esse termo aí. Esse segundo termo, eu apliquei a conservação da massa. Então, se você for lembrar, fluxo de massa é ρ, U, A. Então, eu posso dizer que o ρ na saída, E na saída e área na saída é, na verdade, o que eu estou chamando de fluxo de massa na saída em quilogramas por segundo. Tá? Então, eu tenho injeção de combustível no motor, que é um fluido entrando, tá? Eu tenho MA entrando no meu motor e tenho ME saindo. Então, se eu estou olhando só para o meu motorzinho, tá? Desculpa que não é conservação da massa no volume de controle inteiro, é conservação da massa no motor. Nós temos duas parcelas entrando e uma parcela saindo. Então, eu tenho MA que entra quando o motor suga, mais o M-Fuel que entra para alimentar o motor, é igual o que ele joga para fora, porque não tem mais para onde ir, né? Então, é isso que eu fiz aqui. Se você for ver, isso aqui é equivalente o E que sobrou, ME. Então, é equivalente o E, MA, MF. Tá? É isso que eu fiz. Agora, a gente só precisa juntar tudo para chegar nessa última equação. Então, o que eu vou fazer é juntando as forças com essa nossa integral. Então, de força, a gente tinha lá T mais AE PA menos AE PE. É o que está lá em cima das forças, tá? Que era igual à integral. Na integral, sobrou para nós o E, massa que entra no motor, mais massa de combustível, tá? Então, o que eu faço aqui, eu isolo o meu T, e quando eu isolo o meu T, essa equação vai ficar assim. Então, isolei o T, tá? Isolei o AE, então, dentro do parênteses entra PE com PA. Nota que eu deixei o T desse lado, e todos esses termos aqui, eu passei para aquele lado de lá. E essa é o que a gente chama de equação de impulso. Esse carinha aqui. Impulso estático, porque é quando o motor está fixo no chão, tá? Ou seja, é a equação que a gente usa para fazer cálculo de decolagem. Deixa eu fazer uma coisinha mais bonita aqui atrás, tá? É esse cara aqui. É a equação de impulso para motores aeronáuticos a jato, tá? Porque existem motores a hélice, daí nós temos um termo diferente que nós vamos ver para frente. Então, o seu avião vai decolar, esse é o impulso que você calcula, esse cara aqui é o impulso de decolagem. E é isso aí.